Não se engane, o Marcelo Teixeira está tramando alguma coisa por trás do CEO do Santos e está esperando só o momento para poder agir. A fala dele no final do clássico contra o São Paulo me deixou com essa pulga atrás da orelha e eu quero dividir essa teoria da conspiração que eu formulei na minha cabeça com vocês e peço para que vocês deixem as suas opiniões também aqui no comentário. E claro, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever também no vídeo. Se você achar um botãozinho chamado hype no cantinho ali, depois dos botões de compartilhar ali, tem um botãozinho chamado hype. Se você puder apertar aquele botão, me ajuda um monte, tá bom? Vê se você quebra essa aí para nós, para fortalecer ainda um pouquinho mais o meu canal do Santos. Estamos quase chegando a 4.200 inscritos por aqui. Agradeço a todos vocês que compartilham esse vídeo com seus amiguinhos santistas. Bom, qual que é a teoria? Eu achei muito estranho o posicionamento brando do Marcelo Teixeira depois da derrota para o São Paulo. Achei que em momentos como esse, até por ele ser esse estilo pavão, né, que é um cara que gosta de se mostrar, gosta de demonstrar poder, tem um ego que é muito maior que a instituição, ele iria ser um pouco mais enérgico nas falas, assim como foi no jogo contra o Vasco, lá na primeira rodada, em que ele falou que o time ia brigar lá em cima, que é um absurdo o Santos não ter vencido, e que não sei o que esse time aí que o Santos tem é para fazer coisa muito maior no campeonato. Dessa vez, ele fala algo nesse sentido, mas ele fala muito mais contido. Ele vai ali e fala, não, o trabalho está sendo bem feito, é sólido, é consistente e nós vamos seguir no nosso caminho, a coisa vai melhorar. Deu ali uma sabonetada, mas respondeu a pergunta, mas um tom bem mais brando. Só que ele fala uma coisa que para mim ficou na cabeça, que é, ele uma hora quando é perguntado sobre situação de técnico, que é o tema mais crítico que a gente tem hoje dentro do Santos, ele fala assim, não, isso aí tá com o departamento de futebol, o Pedro tá tocando isso aí diretamente. Ele dá a entender que o tema técnico não será tratado com ele, e sim com o Pedro Martins. E para mim, aí tá a chave da teoria. Acho muito pouco provável que o Marcelo Teixeira tenha esse nível de confiança no Pedro Martins. Não porque seja um profissional ruim, mas é. Não porque ele não tenha feito nada de expressivo no clube e não fez. E não porque ele tenha dado uma coletiva desastrosa em que ele derruba um monte de pilar dos poucos que existem em pé no Santos para toda a imprensa num dia seguinte a uma demissão de técnico com um time em crise. O que ele fez também. Só um parênteses, a chegada do Pedro Martins tem tudo a ver com política, tá? Se vocês procurarem um pouquinho, é um cara que, assim, estão batendo muito no fato dele ter 32 anos, isso para mim não importa muito, de verdade. Se o cara for bom, a idade não importa, tanto para cima quanto para baixo. O ponto é que, nos 32 anos que ele teve, e no tempo de carreira que ele teve, ele não fez nada de muito expressivo. Os últimos trabalhos dele, inclusive, não são bons. Mas, mesmo assim, o Santos topou trazê-lo. Muito em função ali de uma troquinha de antecipação de verba de Paulista, que não podia antecipar tudo, e aí teve alguns arranjos que o Marcelo Teixeira politicamente costurou nos bastidores. Presta atenção nessa parte. O Pedro Martins, ele foi colocado como CEO mediante um arranjo político. Né? Fechado parênteses. Quando ele joga a responsabilidade do Pedro Martins para resolver o problema do técnico, primeiro, dá a entender que ele está tendo confiança no trabalho do cara. Não, ele está aí para isso, ele vai resolver isso. A segunda coisa é, ele coloca uma pressão em cima da decisão feita pelo Pedro Martins de que o cara que você trouxer está nas tuas costas a responsabilidade e você vai ter que agradar a galera. Você falou que você vai resolver, você vai resolver. Mas mesmo como o pai faz com o filho, você quer acender esse fósforo aí? Você vai queimar o dedo. Você quer acender o fósforo? A criança vai lá, acende e queima o dedo. E aí você fala, tá vendo? Eu falei que não era para acender o fósforo. É exatamente o que está acontecendo com o Pedro Martins e com o Marcelo Teixeira. Quando o Pedro Martins vai na coletiva e fala que não vai dar chave de CT nenhuma para nenhum técnico, e quando ele fala que deu um passo para trás com a demissão do Caixinha no planejamento do ano, ele dá duas mensagens fortes para o Marcelo Teixeira. A primeira é que ele é contrário à decisão do Caixinha, obviamente, porque foi ele que trouxe, né, contrário à demissão do Caixinha.
E a segunda coisa que ele fala sobre o fechar o CT é que ele, como CEO do clube, não admite que treinadores como o Sampaoli cheguem aqui para vetar o clube de acesso ao elenco. Ou seja, ele ser um cara com um poder a ponto de vetar até a entrada do CEO no ambiente dos jogadores. Outro parênteses, vocês viram a zona que foi descendo do ônibus do Santos, né? Amigo, parente, papagaio, todo mundo descendo junto do ônibus do Santos com os jogadores, né? Aí o cara fala que não pode fechar o CT, não pode fechar o vestiário. Tá bom. Voltando. Quando ele dá essa mensagem sobre o Sampaoli, ele tira a possibilidade do Marcelo Teixeira ganhar um escudo fortíssimo. O Sampaoli é muito mais do que um técnico na visão do Marcelo Teixeira. Ele é um escudo. Por quê? O Sampaoli chegando no clube, e vamos supor, ele chega essa semana e treina a semana inteira, e alguém fala que os treinos estão sendo intensos e que o Santos mudou a cara e não sei o quê. O Santos vai lá e ganha do Red Bull dentro de casa, o que não é uma coisa que necessariamente a gente precisa do Sampaoli para ter. Pode acontecer com o César Sampaio, mas acontecendo com o Sampaoli, a história ganha um contorno diferente. E aí que está o ponto. Quando ele gera essa expectativa e essa primeira entrega no Sampaoli, o Sampaoli blinda o Marcelo Teixeira de qualquer crítica. Ah, o presidente demorou, fez bobagem no começo da temporada, mas foi lá e trouxe o Sampaoli. Aí, ó, o Careca foi lá e resolveu o problema. Quando o Pedro Martins vem e fala que não vai dar chave nenhuma para o vestiário, e pior, começa a ser vinculado na imprensa que a equipe do Sampaoli, ao ouvir isso, resolveu recusar a proposta do Santos, o Marcelo Teixeira, como sempre, ele pega o dele e tira da reta e fala: a obrigação e a responsabilidade do técnico é do CEO. E está correto, na afirmação em si ele está correto, é dele mesmo a responsabilidade. O ponto é que agora ele vai ter a pressão de ter que agradar a diretoria, a imprensa e os torcedores, principalmente os torcedores, na escolha que ele vai fazer. Se ele aparecer com o Diniz, se ele aparecer com o Ramon Dias, se ele aparecer com o Carpini, esse tipo de treinador, o Marcelo Teixeira vai ter as armas para falar: esse cara não tem condição de continuar. Ele vai botar o técnico lá dentro, o Santos vai tomar pau uns 4 jogos seguidos, o técnico vai cair, ele vai cair junto, e aí ele, voltando ao ponto da armação política, vai ter o argumento para falar para quem ajudou ele com a antecipação de verbas e com a parte de trazer o senhor e falar assim: cara, esse cara tá derrubando a gente, eu não posso permitir uma coisa dessa, senão eu tô ferrado. Entende que esse cara não pode continuar aqui? E aí a situação vai deixar muito claro que não pode continuar. E aí, assim, o ponto, assim, essa discussão não tem nada a ver com o Santos, tá? Essa discussão tem a ver com o ego do Marcelo Teixeira e o ego do Pedro Martins, que estão em choque. É só isso. Mas eu acho importante trazer isso porque eu vejo muitas conversas desconectadas falando que o Marcelo Teixeira não está tomando a frente, o Marcelo Teixeira deveria estar à frente das negociações. Por que o Marcelo Teixeira não tem voz ativa? O Marcelo Teixeira não dá ponto sem nó. Eu não acho ele um bom presidente, tá? Eu não votaria nele e eu não acho que ele faz um bom trabalho. Inclusive, no ano passado não fez também, tá? Num ano em que a gente teve tanta possibilidade de lançar meninos, como o Miguelito, que está no América, agora jogando bem pela Série B, ele botou um técnico lá que simplesmente desrespeitava o clube e a torcida na frente de todo mundo e ele não fazia nada. Aliás, era um traço, né? Desde lá de trás, ir na coletiva e destruir o clube não é uma coisa que incomoda muito o Marcelo Teixeira. Mas enfim, acho que tem pontos muito importantes aí. Primeiro, o fato de que o Marcelo Teixeira está armando a Arapuca para derrubar o Pedro Martins e ele vai usar a má fase do Santos para isso. Não se engane, o Marcelo Teixeira espera que o Santos se arrebente nas próximas 4 rodadas para esse clube entrar em crise e ele poder tomar as decisões que ele queria. E não duvide ainda que ele vai ficar minando toda e qualquer decisão do Pedro Martins a partir de agora, para que o César Sampaio vá ganhando uma rodada após a outra e oscilando, e ganha um jogo aqui, perde outro ali, para chegar na pausa do Mundial e o Marcelo Teixeira com o time nesse momento ruim, falar assim: tem que trazer o São Paulo e vamos usar os 20 dias, os 30 dias que a gente tem de Mundial para botar a casa em ordem, com a janela aberta, que era o que ele falou que tinha medo de assumir 10 rodadas atrás. Ninguém faz nada
de boa vontade no futebol. O Marcelo Teixeira não está pensando no bem do Santos, ele está pensando numa maneira dele retomar poder. É sobre poder e não é sobre o Santos Futebol Clube. Azar da gente que tem que passar por esse tipo de situação e tomara que, por mais errado que as coisas aconteçam, fora de campo, dentro de campo, a coisa se caminhe por um sentido um pouquinho melhor. Eu, de verdade, gostaria muito que as coisas melhorassem e espero que nas próximas, que o Santos se recupere primeiro dentro de campo e depois que essa definição do técnico seja bem feita. Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma entradinha. O Santos está a uma decisão ruim de técnico de fechar a porta. Isso não é frase sensacionalista. É que realmente a definição do próximo técnico direciona o que vai ser o futuro desse clube, com o Neymar dentro do time. A gente não conseguiu um patrocínio master histórico, porque com o Neymar dentro do time, o nosso CEO foi incapaz de fazer uma negociação boa. Então, não se iludam. Ninguém aqui, entre CEO e presidente, estão pensando no bem do clube, estão pensando no seu bem. Estão pensando em sair bonito dessa situação, por mais que o clube vá se arrebentar por causa disso. Deixa para mim nos comentários o que você achou, deixa o like, aperta lá o botão do hype que eu falei para você. Se você ficou até aqui, me dá essa força. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.